Boa noite, pessoal. Estamos aqui para a nossa sexta aula de estrutura de dados. Hoje nós vamos estudar os métodos de ordenação. Mas antes, como costumeiramente fazemos, o professor Alessandro vai fazer uma pequena revisão. É com o senhor, professor Alessandro. Boa noite, pessoal. Iniciamos hoje, então, a nossa sexta aula e vamos fazer uma revisão do que a gente viu na aula passada. No último encontro, a gente estudou árvores, no caso, um tipo bem particular de árvore, a árvore binária de busca, também conhecida como árvore binária de pesquisa. Essa árvore tinha uma característica especial. Como é que funciona? Cada nó da árvore, se a gente analisar, os nós que estão à sua esquerda terão sempre valores menores do que ele, e os nós que aparecerem à direita terão sempre valores maiores do que ele. Isso deve ocorrer, deve se repetir para cada um dos nós da árvore. Então, nós temos uma árvore binária de busca. Bom, nós vimos que, interessante em muitas situações, a gente fazer a navegação na árvore binária de busca, acessando os nós dessa árvore e aplicando sobre esses nós alguma operação. Pode ser, por exemplo, escrever o valor do nó, multiplicar o valor por algum valor, enfim, são mais esses conteúdos. E essa navegação, ela pode ser feita de uma maneira desordenada ou de uma maneira sistemática. Para isso, a gente estudou alguns métodos lá de caminhamento. Nós vimos os caminhamentos em pré-ordem, em ordem e pós-ordem. Ok? Bom, esses caminhamentos faziam com que a gente passasse uma única vez em cada um dos nós da árvore e aplicasse a operação de visitar a raiz, né? A raiz da árvore ou a raiz da subárvore visitada. Bom, a árvore binária de busca é uma árvore que não admite repetição de valor. Por que isso? Porque vocês devem estar lembrados que a gente sempre procura um valor usando os operadores menor e maior, até encontrar ou não encontrar o valor. Então, com isso a gente não pode ter valores repetidos na árvore, senão ela não seria binária de busca. Por quê? Porque valores repetidos, onde é que eles seriam dispostos? À esquerda, à direita de um valor? Não é possível isso. Então, para situações onde se faz necessário repetir valores numa árvore binária de busca, nós teríamos que mudar um pouco a estrutura daquela árvore. Vocês lembram que a gente tinha um ponteiro para um registro, esse registro tinha 3 campos. Um campo subárvore esquerda, outro subárvore direita, e um campo que armazenava o valor, que era o dado. Agora, esses 3 campos não são mais suficientes. No caso de uma repetição, a gente teria que ter um campo adicional, um campo de controle, para que a gente pudesse contar cada vez que um novo valor fosse inserido na árvore. Então, nós não replicaríamos o nó não apareceria mais de uma vez. Por exemplo, eu quero colocar o valor 10 na árvore 3 vezes. Eu não vou colocar 3 nós com o valor 10. Isso não é possível. Eu coloco uma única vez o valor 10 na árvore e associo esse valor 10 3 ocorrências. Como? Com esse controle, com esse campo adicional, que seria um campo inteiro, que quando o nó fosse colocado pela primeira vez na árvore, receberia o valor 1. E a partir de uma nova repetição, ele seria incrementado de 1 em 1, sem colocar exatamente o valor 10, mas só contando mais uma ocorrência de cada um daqueles valores. Ok? Bom, em relação ainda ao que a gente viu na aula passada, é importante relembrar o algoritmo de busca de uma árvore. A gente fez uma pesquisa, quando nós fazemos uma pesquisa numa árvore binária de busca, a gente sempre passava naquela rotina a árvore e o elemento a ser pesquisado. Então, como é que funcionava? Se a árvore passada fosse uma árvore vazia, com valor nil, significa que o elemento não é encontrado, o elemento não está na árvore. Se a árvore não fosse vazia e o dado coincidisse com o valor do nó que nós estivéssemos acessando, consequentemente nós teríamos encontrado o valor. Agora, se não fosse nenhuma dessas situações, o que poderia acontecer? É porque o valor não é igual, mas sim diferente. Então, só pode ser maior ou menor. Então, nós teríamos uma chamada recursiva para essa rotina, passando a subárvore esquerda ou a subárvore direita, dependendo da situação. Se o valor do dado fosse maior do que o nó acessado, passaríamos a subárvore direita, para fazer a pesquisa somente na subárvore direita. E se fosse menor, aliás, nós passaríamos a subárvore esquerda. Isso recursivamente, que foi aquela técnica que nós aprendemos na aula passada. Vocês devem estar lembrados da aplicação de rotinas recursivas. Ok? Então, essa é a rotina de busca. Na rotina de inserção, a gente tem um pouquinho diferente. A inserção, a gente vai passar a árvore e vai informar qual é o valor que vai ser inserido na árvore.
Então, esse valor ele vai ter que ser inserido em uma posição específica, não em qualquer lugar, para manter, então, uma árvore binária de busca. Como que a gente fazia? A gente comparava o valor com a raiz, ok? E se o valor fosse maior ou menor que a raiz, a gente se deslocaria para a esquerda ou à direita através de chamadas recursivas, ok? Então, o valor maior que a raiz vai ser inserido à direita da raiz, menor à esquerda da raiz. Até o instante em que, nessas chamadas recursivas, nós passássemos uma árvore valendo nil. Nessa árvore valendo nil significa que seria naquele ponto onde nós instanciaríamos um novo nó. Então, a gente criaria uma área de memória através da instrução de alocação de memória, um nil em Pascal, colocaria o dado ali dentro e indicaria que as subárvores esquerda e direita não apontariam para nada, recebendo a constante nil do Pascal. Assim funciona a inserção. Já na remoção, como é que foi feito? A gente também passou uma árvore, passamos o elemento a ser removido. E aí a gente ia procurar aquele elemento na árvore. Bom, como é que faria essa pesquisa? A gente ia passando também, através de chamadas recursivas, sempre subárvore esquerda ou direita de um determinado nó. Até o instante em que a árvore passada, o nó passado, o valor do nó coincidisse com o nó procurado. Nessa situação, nós encontraríamos o nó com o valor que a gente gostaria de excluir. Bom, aí teriam três situações. Se o nó a ser excluído é um nó folha, a exclusão é fácil, basta remover esse nó folha. Se o nó a ser excluído é um nó que contém apenas uma subárvore, seja a esquerda ou a direita, também não é difícil. Basta ligar o nó pai com essa subárvore existente, seja a esquerda ou seja a direita, e excluir esse nó. Agora, se o nó a ser removido ele tivesse duas subárvores, esquerda e direita, a situação é um pouco diferente. Nós teríamos que fazer o quê? Nós teríamos que fazer uma busca na subárvore esquerda do nó a ser removido, procurando naquela subárvore esquerda o filho mais à direita. O que é isso? É o filho de valor menor do que o valor do dado a ser removido, mas mais próximo dele. Então, pela subárvore esquerda, nós caminharíamos à direita o mais profundamente possível, até encontrar o filho mais à direita, e nessa situação a gente pegaria o valor daquele nó, colocaríamos no lugar do nó a ser removido e excluiríamos então aquele nó que era um nó folha. Esse é o princípio da remoção. Ok? Bom, só que a gente está trabalhando com alocação dinâmica e vocês já perceberam que quando a gente trabalha com alocação dinâmica, a gente sempre que alocar memória, a gente tem que liberar a memória. O que acontece? O Pascal, ele não coleta essa área de memória não liberada e ela vai sendo consumida até um instante que não dá mais para fazer o uso da memória se a gente não cuidar dessa liberação. Então ficou faltando uma rotina que percorresse a árvore e destruísse cada um dos nós da árvore. Uma rotina que pudesse passar por cada um dos nós e liberar, antes da finalização do programa, todas as áreas de memórias que tivessem sido alocadas. Então eu construí aqui uma rotina que vai destruir a árvore. Acompanhe aqui comigo no slide. Vejam, pessoal, a rotina é simples. O procedimento destrói, ele passa uma árvore aqui, ok? Do tipo árvore binária. E essa árvore, né, ela vai sendo sempre comparada com nil. Essa é a condição de parada. Por quê? Porque aqui dentro nós temos duas chamadas recursivas da rotina destrói, ok? Então, nós estamos chamando recursivamente destrói, passando sempre a subárvore esquerda ou a subárvore direita. Então, diversas chamadas serão feitas, até o instante que a árvore recebida valer nil. Quando isso acontecer, o que nós teremos que fazer? Nós fomos o mais à esquerda possível, o mais à direita possível. Alcançamos um nó que não tem mais subárvore esquerda nem subárvore direita. Então, esse nó vai ser liberado. É um nó folha. Então, a gente vai executar uma instrução de dispose, vai dar um dispose em árvore, libera, portanto, a área de memória, e a árvore vai receber nil, né? Uma forma de reinicialização desse ponteiro. Isso vai ser feito recursivamente para cada um dos nós da árvore. Esse caminhamento, pessoal, é um caminhamento que não é um caminhamento qualquer, não foi escolhido ao acaso. Se vocês perceberem ali, nós temos o caminhamento em
pré-ordem, aliás, em pós-ordem. Por quê? Porque a gente vai mais à esquerda possível, o mais à direita possível e, por último, que a gente libera a memória. Ou seja, a destruição ela acontece de baixo para cima. Isso tem que ser feito, porque eu não posso escolher, por exemplo, o caminhamento em pré-ordem, que o primeiro passo do caminhamento é visitar a raiz. Visitar a raiz, nesse caso, é liberar a memória. Se eu liberar a memória de cara, o que vai acontecer? Eu vou perder as referências para subir árvores de esquerda e direita. Isso não pode acontecer. Então, a gente tem que começar de baixo para cima. Então, o destrói da árvore aplica o caminhamento em pós-ordem, indo mais à esquerda possível, mais à direita possível. Então, onde não tiver mais subir árvore esquerda nem direita, é feito a exclusão daquele nó através da instrução dispose. Ok, pessoal? Então, isso foi uma revisão do que a gente viu na aula passada e uma rotina nova que ainda não tinha sido discutida. Na aula de hoje, a nossa sexta aula, a gente vai trabalhar com os métodos de ordenação. O que são métodos de ordenação? São rotinas que são aplicadas para fazer a ordenação de dados. Frequentemente, na computação, a gente vai ter que estar trabalhando com dados ordenados. Por exemplo, emitir um relatório de todos os alunos matriculados em uma disciplina em ordem alfabética. Se eu tenho esses dados dispostos numa estrutura e eles não estão classificados, não estão ordenados, a gente aplica um método de ordenação e a gente vai poder produzir essa saída. Ok? Essa ordenação, os métodos de ordenação, eles podem ser métodos internos ou métodos externos, ordenação interna ou ordenação externa. A ordenação interna é a ordenação feita em memória primária. Por exemplo, usando um vetor. Né? Eu vou organizar os dados de um vetor. Isso é ordenação interna. E a ordenação externa é aquela que é aplicada sobre uma estrutura de memória secundária, por exemplo, em um arquivo. Na nossa disciplina aqui, a gente vai discutir 4 métodos de ordenação interna. Os métodos Bubble Sort, Insertion Sort, Merge Sort e Quick Sort. Ok? Vamos ver o primeiro deles. Bom, o método Bubble Sort, também chamado de método da bolha. Ok? O princípio desse método é trocar os valores entre posições consecutivas. Então, posições consecutivas de um vetor, pessoal, aqui a gente vai estar usando um vetor, serão comparadas e elas serão trocadas se os valores vizinhos, né, forem o subsequente for menor ou maior que o procurado. É um dos métodos mais conhecidos, ok? E, portanto, um dos mais usados, mas ele pode ser um método bastante ineficiente dependendo da situação. Bom, imagina que então a gente tem uma estrutura de vetor. Esse vetor ele tem 6 posições, os índices aqui de 1 até 6, e eu tenho um vetor aqui de valores inteiros. Esses métodos eles podem ordenar qualquer tipo de dado, né? Dados reais, inteiros, strings, enfim. Nesse caso, a título de exemplo, nós temos valores inteiros. Então, os valores estão desordenados. O método da bolha vai fazer o seguinte, ele vai comparar sempre elementos consecutivos. Então, numa primeira comparação, nós comparamos o 34 e o 8. Bom, considerando que a gente quer fazer uma ordenação crescente, em ordem crescente, na primeira posição do vetor nós temos que ter o menor elemento desses elementos desse conjunto. E na última posição, nós teremos, então, o maior valor desse conjunto. Como o 38 é maior que o 8, nós vamos fazer o quê? Uma troca. Nós vamos trocar o 8 e o 34. Então, o 34 assume o lugar do 8 e o 8 ocupa o lugar do 34. Numa nova comparação, nós vamos comparar agora o 34 e o 64, sempre elementos vizinhos. Como o 64 é maior que o 34, nós não teremos troca. Agora, o 64 e o 51 serão comparados. 51 é menor que 64, 51 vai para o lugar de 64 e o 64 no lugar do 51. Nova comparação, 64 e 32. 32 é menor, troca. 32 ocupa o lugar de 64 e 64 sobe. Numa nova comparação, 64 e 21, o 21 é menor, vai ser feita uma troca. 64 ocupa a última posição do vetor e o 21 a penúltima. O que aconteceu? Nessa primeira passada, pessoal, o 64 foi posicionado na última posição do vetor. E ele é o maior
valor desse conjunto de valores. Então, nessa primeira passada, nós temos o borbulhamento do maior elemento do vetor para a última posição do vetor. Então, esse valor aqui, o 64, já está na posição correta. Ele não precisa mais ser classificado. Então, por isso que tem essa linha pontilhada agora aqui, ó, porque na próxima repetição nós vamos só fazer para esse intervalo, de 1 até 5. A posição 6 contém o último elemento, o maior elemento do vetor, e não vai fazer mais parte do processo de ordenação. Então, agora, de novo, repete o processo. 8 e 34, o 34 é maior que 8, não troca. 34 e 51, 51 é maior, não troca. 51 e 32, 32 é menor, vai ser feita uma troca. 51 e 21, como 21 é menor, vai ser feita uma troca. 21 ocupa o lugar do 51, e com isso, o que aconteceu? Agora, o 51 ocupa a penúltima posição do vetor. E o 51 é justamente o segundo maior valor do meu vetor. Então, de novo, agora, nessa próxima repetição, somente esse bloco aqui de valores vai fazer parte do processo de ordenação. E assim funciona o método da bolha. 8 e 34, não é feita uma troca. 34 e 32, 32 é menor, vai ser feita uma troca. Agora, 34 e 21, 21 também é menor, troca. 34 ocupa a terceira posição do vetor. Nova repetição. Então, vejam que o 34, 51 e 64 já estão nas posições corretas. 8 e 32. Comparou os dois. 32 é maior, não vai trocar. Compara o 32 e o 21. 21 é menor. Vai ser feita uma troca. Trocou. Comparou o penúltimo e o último. Consequentemente, nós temos agora na posição 3 do vetor o 32. E para a próxima repetição, apenas o 8 e o 21. Percebam aqui que para esse caso, nesse exemplo, os valores já estão ordenados, mas o método não conseguiu identificar isso. Então, será feito mais uma repetição. Vai ser feito mais uma comparação, agora entre o 8 e o 21. Como o 21 é maior que o 8, não será feita troca alguma. Então, nós temos agora aqui o vetor ordenado. Em ordem crescente, menor posição do vetor, o menor valor, maior posição do vetor, o maior valor. Bom, o procedimento que faz essa ordenação. Vejam aqui, bubble sort, procedimento bubble sort. Ele passa por referência um vetor V. Vetor aqui, ó, é um tipo, esse tipo ele tem que ser declarado como sendo, por exemplo, um array de inteiro, um array de real, um array de string, enfim. Depende do tipo de valor que a gente deseja ordenar. E o n, ele representa o tamanho real desse vetor. Eu posso declarar um vetor de comprimento 100, mas para uma ordenação, eu vou organizar apenas os dados que fazem efetivamente parte do vetor. Então, esse n é o tamanho real do meu vetor. Temos aqui algumas variáveis locais auxiliares, atual, último, variáveis inteiras e trocou uma variável lógica. Como é que funciona? Em linhas gerais, funciona da seguinte maneira. Essa variável última, ela recebe o valor de n menos 1. N é o comprimento do vetor. Para aquele caso, o n valia 6. Então, 6 menos 1, o último receberia, nesse caso, 5. Por que isso? Porque o último recebeu 5. Porque aqui dentro nós temos um looping de 1 até último, de 1 até 5. E dentro desse looping nós sempre vamos comparar o que? Vejam as comparações feitas. O v-índice atual, que começa de 1 até o último, né? Sempre o v-índice atual com o v-índice atual mais 1. Ou seja, o 1 com o 2 com o 3 com o 4, o 4 com o 5 e o 5 com o 6. Não posso fazer uma comparação, para aquele exemplo, do 6 com o 7. Então, por isso que o último tem que ser feito até n menos 1. Cada vez que isso aqui for verdade, que o valor anterior, for maior que o valor subsequente, o operador maior, o que vai ser feito? Tem que fazer o borbulhamento do valor, ou seja, tem que trocar, tem que borbulhar o valor à frente, para a direita do vetor. Então, vai ser feita uma troca. Vejam, isso aqui é um procedimento, esse procedimento ele não está implementado, vocês teriam que implementar ele, é um procedimento que vai trocar dois valores no vetor. Que valores? O valor atual
com o valor atual mais 1. Então, o que tem atual mais 1 vai para atual e o que tem atual vai para atual mais 1. Sempre que isso aqui acontecer, sempre que uma troca ocorrer, né, a variável trocou vai receber o valor verdadeiro. Ela é inicializada com falso, dentro de um laço de repetição. Vejam, então temos um for, um laço, dentro de um outro laço. Um for dentro de um repita. Essa repetição vai sendo feita até que não tenha mais nenhuma troca. Então, sempre que eu trocar algum valor, sempre que isso aqui for verdade, a troca vai receber verdadeira e eu vou continuar o processo de repetição. Sempre que eu passar dentro do repita, a variável última vai sendo decrementada em uma unidade. Por que isso? Porque vocês lembram que na primeira passada o maior valor ficou na maior posição do vetor? Então, esse valor não vai mais fazer parte do processo de ordenação. Então, o último vai ser decrementado para que agora ele não seja mais até 5 e sim até 4. Essa é a ideia do método da bolha. Bom, resumidamente, o que a gente apresenta de vantagem? Simplicidade e facilidade de implementação. Ele é um método bastante simples e bastante fácil de ser implementado. Bem tranquilo, né? Desvantagem desse método. Ele é ineficiente para algumas situações. Ineficiente em que situações? Quando a gente tem um número grande de valores a serem ordenados. Para quantidades pequenas, ele é um método bom que pode ser aplicado sem problema algum, justamente por quê? Porque ele é fácil de ser implementado, é tranquilo. Agora, se vocês precisarem organizar muitos dados, aí 10 mil, 20 mil, 30 mil dados, ele se torna ineficiente. Por que isso? Porque a complexidade dele é uma complexidade quadrática, n ao quadrado. E o que significa isso? Significa que se eu, por exemplo, eu tenho n dados e eu levo t segundos para ordenar esses dados, se agora eu não tenho mais n dados, eu tenho 16n dados, ou seja, 16 vezes mais, eu não vou levar 16 segundos, ou seja, não é linear. Isso aqui não acontece. Ao contrário, o que acontece? Eu vou ter 16 ao quadrado. Então, 16 vezes 16 daria 256 segundos. Ou seja, à medida que aumenta, de n passou para 16, de 1 passou para 16, aumentou muito, de 1 passou para 256 segundos. Isso é só um exemplo, né? O fato que a complexidade desse método, ela é quadrática, então ela aumenta muito à medida que a gente vai aumentando o número de dados. Ok? Bom, um outro método, pessoal, é o método da inserção direta, ou insertion sort. Inserção direta em português. Qual é o princípio dele? O princípio dele é ordenar por inserção. Então, o método da bolha é um método que trabalhava com ordenação por troca. O insertion sort, ele trabalha com ordenação por inserção. É um método também aqui que a gente vai usar um vetor para fazer a ordenação dos valores. O mesmo vetor, 6 posições, os mesmos valores. Qual é a ideia desse método? Esse método ele vai dividir esse vetor em 2 segmentos. Um segmento considerado ordenado, com apenas um valor, e um segmento considerado não ordenado, com os valores restantes. Então, por que esse primeiro aqui é considerado ordenado? Por quê? Porque ele só tem um valor. Então, tendo só um valor, ele está ordenado. Os demais, eu tenho n-1 valores e eles não estão ordenados. Então, a ideia é pegar cada um desses valores aqui e inserir no segmento ordenado, de forma que ele continue ordenado. Então, o segmento ordenado vai aumentando, e o não ordenado vai diminuindo. Por quê? São feitas inserções do não ordenado no ordenado. Bom, então assim, vamos ver como é que funciona isso. Nós vamos então, esse aqui, elemento 1, segmento ordenado, e esses outros aqui, do segmento não ordenado. Então, primeiro elemento do segmento não ordenado, que é o 8, vai ser comparado com o primeiro elemento mais à direita do segmento
ordenado. Bom, o que acontece? Como o 8 é menor que 34, o 34 vai assumir o lugar do 8. Então, 34 substitui o 8. E o elemento 8, que foi salvo, vejam ele aqui, ele vai para o lugar onde tinha o 34. O que aconteceu com isso? Nós já inserimos o 8 no lugar correto e nós temos agora o segmento ordenado com 2 valores. Então, aumentou de 1 para 2 e o segmento não ordenado perdeu um valor. Na próxima iteração, o que vai ser feito? Eu vou comparar agora o 64 com os elementos que estão no segmento ordenado. Então, 64 é maior que 34. Como 34 é o maior elemento do conjunto ordenado, não pode ter nenhum maior do que ele à sua esquerda. Então, não haverá uma troca. Com isso, o que aconteceu? O segmento ordenado recebeu à direita o 64 e o não ordenado perdeu um elemento. Agora, numa nova comparação, nós vamos fazer o quê? A comparação do 51 com o 64. 51 e 64. O 51, ele é menor que 64. Então, o 64 substitui o 51. Ó, a posição, o 64, passa a ocupar a posição do 51 e a posição anterior do 64, essa aqui, ó, ela fica vaga. Ela fica vaga para um outro valor. Aí vai ser feita uma comparação do 34 com o 51. 34 é menor que 51, então não vai ser feito nenhuma troca. E o 51, então, vai entrar no lugar onde? No lugar vago. Que lugar é esse? Onde tinha o antigo 64. E agora, então, segmento ordenado com 4 valores e o não ordenado apenas com 2. Bom, agora a inserção do 32 no segmento ordenado. Compara com o 64. 64 é maior, ocupa o lugar do 32. Compara agora o 51 com 32. 32 é menor que o 51. 51 ocupa o lugar vago. Agora eu vou comparar o 34 com o 32. O 34 é maior, tem que ser deslocado à direita. Vou comparar o 8 com 32, não há troca porque o 32 é maior. Então, o 32 ocupa o lugar vago, que era o antigo lugar do 34. E com isso, a gente tem o quê? Novamente, o aumento do vetor do segmento ordenado e a diminuição do vetor não ordenado. Faltou o 21. Então, de novo, compara o 21 com 64. 64 é maior, vai para a direita. Compara com o 51. 51 é maior, vai para a direita. Compara com 34. 34 é maior, vai para a direita. Compara com o 32. 32 também é maior. E o que a gente vai fazer então? A gente vai deslocar o 32 para a direita. Bom, agora mais uma comparação. Comparação do 21 com 8. Não há troca. Por quê? Porque o 21 é maior que 8. Com isso, o que nós temos? Nós temos que posicionar o 21 na posição vaga. Então, o 21 ocupa a última posição livre. Com isso, nós temos, então, o nosso vetor, o vetor ordenado. Né? Então, vejam que aqui nós temos o nosso vetor ordenado pela aplicação do método de inserção direta. Bom, o procedimento. Como que a gente pode fazer essa implementação? Vejam aqui, vocês podem acompanhar isso aí pela apostila de vocês, pessoal. Vocês têm essa rotina lá. O procedimento inserção direta, ele recebe um V aqui, que é um vetor, também passado por referência. Por que referência? Porque esse vetor vai ser alterado dentro dessa rotina de inserção. Então, esse tipo de vetor também não está declarado. Vocês vão declarar de acordo com o tipo de dado que vocês estiverem classificando. Então, o vetor de inteiros vai declarar um array of integer. É um vetor de string, declara um array of string. Enfim, o n, como no método da bolha, ele representa também a posição real desse meu vetor, que pode ter um comprimento maior. Okay? Eu posso declarar um vetor de comprimento 100, mas só apenas 10, 6, como nesse caso aqui, estão efetivamente sendo ocupadas. Então, para esse exemplo, eu levaria aqui 6. Bom, nós temos aqui algumas variáveis locais.
atual e anterior, que são variáveis inteiras, e chave atual, que é do tipo key. Esse tipo key, ele não é um tipo pré-definido em Pascal. Então, ele tem que ser declarado em algum lugar. O tipo key ele será declarado e ele vai ter que ser compatível com o conteúdo do tipo vetor. Então, se o vetor é um vetor de char, o key tem que ser declarado como sendo do tipo char. O que é a chave atual? É a chave que eu vou usar para fazer a inserção no segmento ordenado. Ok? Então, no corpo da rotina, nós temos, vejam, um laço de repetição de 2 até n. Por que de 2 até n e não de 1 até n? Por quê? Porque o princípio desse método é considerar que a primeira posição do vetor já está ordenada. Então, a gente precisa ordenar da posição 2 em diante, da posição 2 até a n. Por isso que começa de 2 e não de 1. Então, vai de 2 até o final. Bom, para cada vez que ele passa nesse laço de repetição, o que nós vamos ter? Nós vamos pegar o conteúdo da posição atual do meu vetor V e salvar na variável chave atual. Então, se o atual vale 2, pega o conteúdo da posição 2 do vetor. Se o atual vale 3, o terceiro elemento do vetor, e assim sucessivamente. Bom, anterior é uma variável aqui que vai receber atual menos 1. Por que isso? Porque se o atual estiver valendo 2, o anterior é só 1. Né? É só na posição 1 que eu devo comparar. Se o atual estiver valendo, sei lá, 5, então o atual vai receber 4, o anterior vai receber 4, para que eu possa fazer uma comparação de 1 até 4, para poder encontrar a posição correta de inserção da minha chave atual. Como é feita essa pesquisa para identificar em que posição que essa minha chave será ou não inserida? Através desse laço de repetição aqui, ó. Nós temos dentro, de novo, ó, dentro do for, nós temos também um novo laço de repetição. Tem um while. Esse while, ele vai fazer o quê? Uma comparação do conteúdo de anterior com 0. E V índice anterior maior que chave atual. Então, temos uma expressão usando o operador AND que deve ser satisfeita. O laço de repetição será executado sempre que o conteúdo de anterior for maior que 1, ou seja, maior que 0, aliás. Enquanto eu não alcançar o 0, eu posso continuar o laço de repetição. E sempre que o valor do vetor na posição anterior for maior do que a chave atual. O que vai ser feito? Eu vou pegar, sempre que isso for verdade, eu vou deslocar o conteúdo da posição anterior para a posição subsequente. Ó. Vejam, da posição anterior mais 1. Com isso eu estou jogando o elemento da posição 4 dá 5, da 3 para 4, da 2 para 3, e assim sucessivamente, sempre que essa condição aqui for verdadeira. Decremento anterior em uma unidade, para que ele possa continuar no laço de repetição e pegando o elemento anterior, sempre decrementando em uma unidade. Isso vai ser feito até que o anterior receba 0, ou até que a chave, essa condição aqui, não seja mais satisfeita. Ou seja, a chave que eu estou acessando não é maior que a chave atual. Quando isso for verdade, é nessa posição, na posição diagnosticada por anterior mais 1, que eu vou colocar a nova chave, a chave atual. Com isso, eu fiz uma inserção. Este AND aqui fecha o for, porque isso vai ser feito agora para o 3, para o 4, para o 5, e assim sucessivamente para cada um dos N elementos do meu vetor. Ok? Bom, o que a gente tem aqui como resumo desse método? Vantagens também do método da inserção direta ou insertion sort. Simplicidade. É um método simples de ser implementado, é fácil de ser implementado, é tranquilo a sua implementação. Desvantagem. Ele também, assim como o método da bolha, ele não é muito eficiente quando eu tenho um número grande de elementos. Então, quando a gente passa a ter mais do que 1.000, 5.000, enfim, elementos a serem ordenados, ele se torna pouco eficiente. Tá? Então, é um método que não é recomendado para situações como essa. E assim como o método da bolha, ele também tem complexidade quadrática. Ele também tem a mesma complexidade que o método da bolha.
Ok? Então, pessoal, aí a gente viu dois métodos de ordenação. O método da bolha, o Bubble Sort, e o método da inserção direta, Insertion Sort. Tá? Eles trabalham de formas diferentes, mas para os dois exemplos nós também abordamos a ordenação crescente. Então deu para perceber que um vai trabalhar com trocas, né? Ordenação por trocas, que é o método da bolha. E o outro vai trabalhar com inserções. Então segmenta, divide o vetor em dois segmentos, um ordenado e um outro não ordenado, e vai jogando do segmento não ordenado para o segmento ordenado. Ok? Então, por conta dessa explicação, talvez tenham vindo algumas perguntas. A gente vai passar então para a professora Fernanda para ver se a gente tem alguma coisa aí para poder acrescentar na nossa aula. Vamos começar com os avisos antes de entrarmos nas perguntas. Não esqueçam, dia 10 de outubro é o dia da prova 2 e nesse dia vocês também devem entregar o cartão resposta da lista de exercícios número 2, ok? Daqui a 2 semanas. Outra coisa que é importante, já está disponível no portal, em material complementar, inúmeras atividades complementares. A lista de exercício 2 já foi postada também, alguém teve dúvida, não encontrou. Os programas que utilizam as units, onde vocês podem fazer os testes, enfim. É importante que vocês acessem o portal educacional da disciplina para pegar todo esse material que a gente tem produzido para vocês, para melhorar o aprendizado, ok? O que eu queria falar também é o seguinte. Veio uma pergunta aqui, no método Bubble Sort, como ficaria um array de caracteres para ordenar o seguinte, né? Aí o aluno me coloca uma ordem de, uma sequência de letras. Como o professor Alessandro falou, os métodos servem para inteiros, para string, para char, qualquer tipo. Por quê? Porque internamente, falando de char, um caractere, ele é representado internamente na memória como um byte. E um byte ele é composto de 8 bits, cada bit tem um valor 2 elevado a determinada posição. Então, isso, na realidade, é uma comparação de números, só que nós não enxergamos como números, né? Para vocês terem uma ideia disso, acessem a tabela ASCII, A-S-C-I-I. Vocês vão ter os valores numéricos e os valores caracteres que se referenciam um ao outro, tá? Uma outra pergunta que veio é da Janaína, aliás. O vetor sempre estará ordenado só se ele tiver de forma crescente? Não. Aqui a gente apresentou 2 procedimentos e os outros 2 também serão apresentados utilizando ordenações de forma crescente. Mas a gente pode também e deve, dependendo das aplicações, ordenar de forma decrescente. Bom, então onde é que nós modificamos os nossos procedimentos? Tanto o Bubble Sort quanto o Insertion Sort tem um if onde nós comparamos os 2 elementos do vetor, né? No Bubble Sort é a linha 10. Na linha 10 a gente tem if v atual maior do que v atual mais 1, então faz-se a troca. Se eu quiser fazer com que esse procedimento esteja ordenando de forma decrescente, basta eu trocar esse sinal de maior para um sinal de menor. Basta isso. No caso do Insertion Sort, que fica na apostila, página 70, é na linha 9 que a gente troca. Troca aquele V anterior maior do que chave atual para V anterior menor do que chave atual, ok? Então, esses seriam as 2 perguntas. E uma última observação, o procedimento troca que a gente utiliza no Bubble Sort é um procedimento que vocês já viram em uma das últimas aulas de algoritmos do módulo passado, onde nós apresentamos uma série de rotinas manipuladoras de vetores, ok? Deem uma pesquisada na apostila do semestre passado, vocês vão encontrar essa implementação, certo? Devolvo a palavra então ao professor Alessandro. Ok, pessoal, então vamos continuar aqui, estudando então mais um método de ordenação. Então, como a professora falou,
frisando, esses métodos podem ser aplicados tanto para ordenação crescente quanto ordenação decrescente. Obviamente que nós teremos que mudar a forma ali de fazer essas comparações. O operador não pode mais ser, por exemplo, o maior, teria que ser o menor em algumas situações. Okay? Basta apenas fazer alguns ajustes e nós teremos o método funcionando da mesma maneira. Okay? Bom, o próximo método que a gente está estudando, então, estudar agora, é o chamado merge sort. Ele trabalha um pouquinho diferente do método da bolha e o método da inserção direta, porque ele trabalha com um princípio diferente. Ele trabalha por intercalação. Então, ele trabalha com a ideia de dividir para conquistar. O que significa isso? Significa dividir um problema em diversos problemas de mesma natureza, mas de menor complexidade. Então, dividir e resolver esses pequenos problemas, né? E depois, então, compor a solução do problema original através dessas soluções menores. É o mesmo princípio da recursividade, que vocês viram na aula passada. A gente estudou a recursividade, então a gente não fazia o quê? Chamadas recursivas, até que a gente tivesse, em algum momento, um problema tão pequeno em que a solução fosse elementar, fosse trivial, a chamada era encerrada e a gente ia voltando com essas soluções menores, compondo a solução do problema original. Aqui é o mesmo princípio, dividir para conquistar. Ok? Acompanhe aqui. A ideia dele, do método merge sort, é criar uma sequência ordenada a partir de duas outras também consideradas ordenadas. Então, eu tenho duas listas, por exemplo, não necessariamente as listas que a gente estudou, mas dois conjuntos de valores que estão ordenados. E eu vou criar um novo a partir desses dois que já estão ordenados. Então, se eu tenho dois ordenados, criar um novo considerando dois conjuntos ordenados, já fica mais fácil, né? Bom, quais são os passos aqui do merge sort? O primeiro passo do merge sort é dividir sucessivamente o vetor em dois segmentos. Então, sucessivamente o vetor será dividido em dois segmentos, até que eu tenha segmentos unitários. Depois eu vou ordenar cada um desses segmentos. Cada um desses segmentos será ordenado. E eu vou unir, ó, vejam aqui, unir significa fazer um merge de dois segmentos que já estão ordenados. Isso será feito sucessivamente para cada um daqueles blocos que a gente fez a divisão. Foi dividindo, até chegar a segmentos unitários, foi feita a ordenação, temos os pares, depois os pares serão formados a partir dos pares formaremos quádruplas, e assim sucessivamente, até conseguirmos fazer a ordenação do vetor original. Bom, princípio agora aqui, o mesmo vetor, 6 posições, os valores ainda não estão ordenados e vamos ordená-los de forma crescente através do método merge sort. Então, primeiro, divisão. Vamos dividir o vetor. O vetor tinha 6 posições. Então, nós vamos dividir em dois blocos. Um bloco com 3 posições e um outro também com 3 posições. Fez essa divisão, faz mais uma divisão. Agora, esse bloco aqui que tinha 3 vai ser dividido em dois blocos. Um com 2 elementos e um unitário. O mesmo acontece com esse bloco aqui. De 3 eu vou dividir eles em dois segmentos. Na sequência, o mesmo processo, até que eu tenha segmentos unitários. Vejam aqui, ó, eu tenho 34, 8, 64, 51, 32 e o 21. Foram feitas diversas divisões. Essa divisão, pessoal, ela não é física, é uma divisão lógica, ok? Então, o vetor não é particionado fisicamente. Os dados estão divididos de forma lógica na estrutura de vetor. Então, é como se nós tivéssemos aqui, ó, um vetor com apenas um elemento, um vetor com apenas um elemento, um vetor com apenas um elemento. Então, cada um desses vetorizinhos aqui, eles estão organizados, eles estão ordenados, porque se ele só tem um elemento, ele já está ordenado. Se eu analisar o 8, da mesma forma, e para cada um deles. Então, dividimos sucessivamente até obter blocos unitários. Na sequência, nós vamos fazer o quê? Agrupar eles em pares, ó, um par, outro par, e assim faríamos para tantos quantos a gente tivesse. Então, de 1 a gente vai formar 2. Então,
compara o 38 e o 4, o 64 e o 51, o 32 e o 21. E vamos formar, a partir dos blocos unitários, pares. Já ordenando. Então, quando eu comparei o 34 e o 8, para formar um novo bloco, um bloco agora com 2 elementos, o 8 é menor do que o 34. Então, o 8 na frente do 34. Quando foi feita a junção do 64 com o 51, dois blocos unitários virando um par, foi feita uma comparação do 51 com o 64. 51 menor, 51 na frente, seguido do 64. A mesma forma aqui. Para juntar o 32 e o 21, de dois blocos unitários formar um bloco de 2 elementos, foi feita a comparação do 32 com o 21. 21 menor na frente do 32. Muito bem, agora temos três blocos de 2 elementos. Agora nós vamos juntar esses dois blocos aqui de 2. Então nós vamos formar um único bloco de 4 elementos. E esse outro aqui vai permanecer inalterado. Então, nessa junção, o que acontece? Juntar esses dois blocos aqui para formar um bloco de 4 elementos, nós vamos comparar para poder fazer essa ordenação. Então, foi feita a comparação do 8 com 51, viu-se que o 8 é menor do que 51, então o 8 vai na primeira posição do vetor. Aí, foi feita a comparação agora do 34 com 51, 34 é menor, vai para a segunda posição. Como todos os elementos desse vetor já foram dispostos no novo segmento, eu coloco agora os que sobraram, no caso, o 51 e o 64. Então, esse segmento aqui, ó, ele também já está ordenado. Esse segmento aqui simplesmente é repetido. E agora, numa nova iteração, a gente vai juntar todos eles. E o que nós temos? Nós vamos juntar, então, esses dois blocos. Temos um bloco aqui com 4 elementos e um bloco com 2 elementos. Nessa junção, nós vamos formar o bloco com 6 elementos. Ou seja, o meu vetor original ele tinha 6 elementos, essa vai ser a saída. Como que esse vetor aqui ele é organizado? Como foi feito anteriormente. Eu vou pegar o 8 e o 21 e vou comparar. Como o 8 é menor que o 21, o 8 ocupa a primeira posição do vetor. Agora eu vou pegar o 34 e o 21. Como o 21 é menor, 21 ocupa a segunda posição. Agora eu vou comparar o 34 e o 32. 32 é menor, terceira posição. Comparar o 34, aliás, terminou o segmento, vou pegar todos os que sobraram, no caso 34, o 51 e o 64, e vou jogar no meu vetor resultante, e eu tenho, portanto, então, o meu vetor ordenado. Ok? Então, vejam, a gente pegou o vetor original, foi fazendo divisões sucessivas, até obtermos blocos unitários. E depois nós fomos juntando esses blocos unitários em pares, quádruplas e assim tantas quantas fossem necessárias até chegar ao comprimento do vetor original. Como cada um desses blocos já está ordenado, para juntar dois blocos ordenados, duas listas ordenadas, compara esses elementos. Ok? Procedimento. Como é que funciona? Nós vamos receber um vetor, o mesmo vetor, né, um vetor declarado, e esquerda e direita, eles representam os limites desse vetor. Então, no nosso caso, esquerda aqui, para esse exemplo, iria valer 1, e direita iria valer 6. Temos um vetor de 6 posições, uma rede de 1 até 6. O n seria o comprimento do vetor, nesse caso, 6 também. Bom, como é que funciona? Esse método ele usa um vetor auxiliar. Ok? Vejam aqui, o temp é um vetor auxiliar, de mesmo comprimento do vetor original. Então, para ordenar esse vetor V, nós precisamos de um vetor auxiliar no procedimento merge e sort. Então, tem um consumo aí de memória que deve ser levado em consideração. Qual é a ideia geral do método? Nós vamos comparar sempre se a diferença entre a direita e a esquerda é maior que 0, ou seja, se eu tenho posição ainda para ser ordenada.
Se isso for verdade, direita menos esquerda maior que zero, é 1, 2 ou mais, eu vou fazer as divisões. Então, metade, essa variável local aqui, ó, metade é uma variável inteira, recebe dir mais esc div 2. Então, na primeira vez, nós temos o dir valendo 1, o esc valendo 6. Ok? Nós vamos pegar 1 mais 6, dá 7. 7 div 2 dá 3. Então, a metade de 6 justamente é 3. Bom, feito isso, eu encontrei a metade. O que vem na sequência? Aqui, ó, pessoal, nós temos um bloco onde nós temos o quê? Duas chamadas recursivas do merge sort. Então, o merge sort é um procedimento recursivo, pessoal. Ele passa o vetor sempre a cada chamada e passa, numa primeira chamada, a esquerda e a metade. Então, por exemplo, vai de 1 até 3 e de 4 até 6. Então, vai dividir, primeiro, os 6 elementos em 2 de 1 e 3 e de 4 até 6. Então, esse bloco aqui, com as chamadas recursivas no merge sort, é simplesmente para que a gente possa chegar àqueles blocos de valores unitários. Isso vai ser feito recursivamente. Então, essa condição aqui é a condição de parada. Bom, na sequência a gente tem um bloco que vai simplesmente fazer o quê? A cópia, vejam aqui, ó, a cópia de cada valor do meu vetor V para o vetor temporário. Então, aqui a gente está copiando os valores do vetor V para o valor temporário. Então, para fazer a ordenação usando o merge sort, nós transferimos primeiro os valores para o método, para o vetor, aliás, temporário. Depois disso, o que nós temos? Nós temos um bloco que vai pegar e vai fazer, em linhas gerais, o seguinte. Ele vai passar da esquerda até a direita, ou seja, vai percorrer o vetor temporário da esquerda para a direita, e vai sempre comparar a posição I desse meu vetor temporário em relação à posição J, um I em relação a J. Compara dois conteúdos. Se o conteúdo da posição I for menor que o conteúdo da posição J, ele encontrou o menor dos dois. Então, o que ele faz? Ele pega o menor dos dois, que é o que está na posição I, e joga numa posição K do meu vetor original, que é o vetor que recebe o resultado. E incrementa o I. Pegou o I, incrementa o I. Se isso aqui não for verdade, se essa condição não for verdadeira, ele vai para o else, é porque o elemento da posição J é maior do que o elemento da posição I. Então, pega o elemento da posição J e coloca na posição K do meu vetor. Então, esse bloco, ele transfere os dados do vetor temporário para o vetor original. Ok? Resumindo, o que a gente tem? Vantagem, ele é mais eficiente quando eu tenho mais elementos, um número maior de elementos, só que como desvantagem tem o quê? Um gasto adicional de memória. Por quê? Porque ele tem esse vetor auxiliar, trabalha com esse vetor auxiliar, então tem que ter o dobro da memória do meu vetor a ser ordenado, e também tem o uso da recursividade que consome memória por conta dessas chamadas que são recursivas. Por outro lado, é um algoritmo de complexidade logarítmica, n log de n na base 2. Então, a complexidade dele é menor do que a complexidade do bubble sort ou do insertion sort. Então, por exemplo, se para organizar n elementos eu gasto t segundos, né? Nesse caso aqui, se eu, por exemplo, quiser organizar 16 n elementos, eu vou gastar 16 vezes o log de 16 na base 2. Isso aqui dá 16 vezes 4, dá 64 segundos, que é muito melhor do que o que a gente tinha na situação anterior, quando a gente gastou 256 segundos. O próximo é o quicksort. Ele funciona também com o mesmo princípio, só que agora por particionamento. Eu vou particionar o meu vetor. Então, o vetor será particionado em dois segmentos, de forma que todos os elementos do primeiro sejam menores ou iguais aos elementos de um segundo segmento. Como isso? Eu vou pegar do meu conjunto de valores e escolher um valor particular chamado de pivô. E eu vou particionar, então, o vetor em dois segmentos de forma que os elementos menores que o pivô serão colocados à esquerda e os valores maiores do que o pivô serão colocados à direita. Ok? Isso vai ser feito recursivamente para cada um dos elementos do meu vetor. Então, vejam, o vetor
vamos assumir que o 34 seja o pivô, primeiro elemento. Vai ser feita uma comparação do quê? De cada um dos elementos do vetor em relação ao pivô, menores à esquerda e maiores à direita. Então, 8 com 34 é menor, vem para a esquerda. 64 com 8, maior, direita. 51 com 34, maior. 32 com 34, menor. 21 com 34, menor. Então, o que aconteceu? Menores que o pivô, maiores que o pivô. Isso vai ser feito recursivamente. Então, o pivô, vejam, já está ocupando a sua posição correta. Então, agora eu vou pegar o segmento que restou, considera o 8 o pivô e compara esses em relação ao 8. Então, 32 é maior que o 8 e o 21 é maior que o 8. Ficam nas mesmas posições. O 64 e o 21 não mexi ainda. Agora, vamos pegar o outro segmento, considera o 32 o pivô, compara o 21 em relação ao 32. O 21 é menor, ele vai vir para a esquerda do 21. Como agora eu cheguei num bloco unitário, não vou mais repetir o processo, mas eu tenho que fazer agora para esse bloco aqui que não foi feita a comparação. Então, de novo, considera esse aqui o pivô, compara o 51 com o pivô, como é menor, vem para a esquerda. E com isso nós temos o nosso vetor ordenado, todos os elementos já ocupando a sua respectiva posição. Isso aqui vocês têm que fazer uma correção na apostila, tá? Que aqui está trocado esses dois valores. Qual é o procedimento? A ideia básica do procedimento é bastante simples. Recebe o vetor, recebe aqui os limites desse vetor, esquerda e direita, tá? E sempre que a esquerda for menor que a direita, eu vou pegar, escolher um pivô, né? Como sendo quem? O elemento mais à esquerda do segmento que vai estar sendo ordenado. E eu vou repetir um determinado processo, vou comparar cada elemento do vetor com o pivô. Sempre que o valor for menor do que o pivô, significa que o valor vai ter que ficar na posição que ele já está, porque é menor, tem que ficar à esquerda, então vou partir para o próximo. O mesmo princípio em relação ao maior. Quando for maior, vai ficar à direita, então apenas decrementa, já que ele começa do limite superior do vetor. Foi fazendo isso, quando ele identifica um valor menor que o outro, significa que eu tenho que fazer uma troca, e eu vou executar aquele procedimento de troca que vocês tinham lá no início, trocando simplesmente dois valores de lugar, incrementar o i, decrementar o j, ou seja, avançar para a direita e recuar também para a esquerda do outro lado. Então ele vem pelos dois lados. E chamar recursivamente o quicksort, passando cada um desses segmentos que precisam ser organizados. Por isso, vocês vejam que nós temos duas chamadas recursivas, passando o segmento que ficou à esquerda e o segmento que ficou à direita. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia dos métodos merge sort e quicksort. O quicksort tem esse nome por quê? Porque ele é chamado método rápido. Ele foi um método criado na década de 60, um método bastante eficiente e é um dos mais usados. A complexidade dele, também, vocês viram aí, é uma complexidade logarítmica, né? Só que ele tem menos operações elementares, então ele se torna mais eficiente que os outros. Ok, pessoal? Próxima aula a gente continua, nossa última aula com os métodos de pesquisa. Boa noite, até lá.